Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Richard Simonetti. Richard, a primeira pergunta é a respeito desses movimentos das ruas que agora estão se amenizando, mas ainda estão com a chama acesa em torno das reivindicações de melhores condições para o Brasil. Então a primeira pergunta é essa, Richard. Finalmente o povo brasileiro acordou? Eu vou repetir uma frase de Lincoln, o grande presidente americano, a respeito desse assunto. Ele dizia o seguinte, que pode-se enganar alguns por todo o tempo, pode-se enganar a todos por algum tempo, mas não se pode enganar a todos por todo o tempo. Essa expressão de Lincoln, ela diz respeito aos movimentos populares, na medida em que, num país, o grau de corrupção, de omissão do governo atinge, muitas vezes, um grau tão elevado que começa a provocar reações populares. No Brasil não será. O Brasil não será o primeiro país onde isso aconteceu, em muitos países tem acontecido, aconteceu no passado, está acontecendo no presente, envolvendo principalmente o Oriente Médio. É a reação natural do povo quando ele sente que não está sendo bem governado e que está havendo excessos, principalmente com relação à corrupção. Entendo que são movimentos reivindicatórios justos, que devem ser realizados em clima e ambiente de paz, né? O que não é interessante é nós observarmos algum certo grau de violência que está acontecendo, envolvendo verdadeiros baderneiros ou bandidos que se aproveitam desses movimentos até para tirar vantagem, promovendo assaltos, né, em nome desses movimentos. Isso é uma pena e eu entendo que todos os líderes desses movimentos, espontaneamente vão surgindo os líderes, né, as lideranças, eles devem tomar muito cuidado no sentido de não resvalar para a violência, que não constrói absolutamente nada. Quero lembrar ainda aquela expressão de Gandhi, quando ele, em relação às realizações de um povo, à procura do melhor, ele diz o seguinte, que não há caminho para a paz. A paz, diz ele, é o caminho. Ele quer dizer o seguinte, que tudo que nós possamos reivindicar em benefício nosso e de uma coletividade só terá valor se nós o fizermos em paz. Eu não vou procurar a paz através desse movimento, atendendo aquilo que eu desejo. Eu preciso estar em paz para participar de uma forma produtiva, sem resvalar para a agressividade, para a violência, que apenas acaba provocando mais sofrimento e maiores problemas sem resolver os problemas que se pretenda resolver. Entendo também que esses movimentos, eles têm o apoio da espiritualidade. Espíritos também participam desses movimentos, também oferecem a sua contribuição, até no sentido de uma orientação. Muitas vezes esses movimentos são disparados a partir de influências espirituais, tanto para o bem quanto para o mal. Quando é um movimento violento, que acaba destruindo, acaba matando, é má inspiração. Quando são movimentos justos, onde há um clima de harmonia, de paz, onde as pessoas procuram fazer a coisa de uma forma justa, honesta, em paz, não tenhamos dúvida nenhuma de que há uma inspiração da espiritualidade, de mentores até, que procuram orientar o movimento. De qualquer forma, isso não está acontecendo apenas no Brasil, está acontecendo no mundo todo, como uma reação do povo que vê os seus anseios serem sempre postergados em face do clima de corrupção, de violência, aquele empenho dos políticos de tirar proveito, é a coisa que acontece não só no Brasil, no mundo todo. Alguns políticos utilizaram-se indevidamente de aviões da FAB para assuntos particulares. Além disso, depois disso, houve a aprovação por parte do Senado
e estavam presentes a maioria dos interessados, aprovando que o substituto dos senadores sejam 2, não apenas um, e que esses substitutos pudessem ser parentes dos senadores. Você não acha, Richard, que isso aí está, de uma certa forma, atiçando, jogando gasolina na fogueira desses movimentos reivindicatórios? É uma pena, né? O pessoal está brincando com fogo. Já há uma revolta popular, que até então está sendo mais ou menos contida, mas se os políticos não tomarem jeito, certamente a coisa vai piorar cada vez mais. Devo lembrar, isso daí eu acho que é uma coisa que nós devemos destacar sempre quando falamos dos políticos. A gente reclama muito que os políticos são desonestos, que eles procuram apenas os interesses pessoais, mas observemos uma coisa interessante: o Congresso ele vai passando por uma renovação. Mais ou menos a cada legislatura nós temos pelo menos 25% de renovação. De tal forma que em 3 ou 4 legislaturas o Congresso estará, tanto o Congresso quanto o Senado, estarão totalmente mudados, renovados. Mas a coisa continua do mesmo jeito. É aquilo que eu tenho comentado. O problema não está nos políticos, está na mentalidade, no povo brasileiro. O povo brasileiro é muito imaturo ainda. Nós somos muito orientados pelo propósito de tirar vantagem. Não há uma consciência de cidadania, de respeito às leis, de fazer a coisa de uma forma acertada e, sobretudo, honesta. O brasileiro, como diz aquele velho ditado, ele quer sempre tirar vantagem, sempre tirar proveito das coisas. Eu já tive a oportunidade de viajar pela Europa e é meio chocante observar a mudança de mentalidade. A gente vai na Suíça, por exemplo, há bancas de jornais em que não tem ninguém tomando conta. O cidadão vai lá, paga o jornal, deixa numa caixinha, pega o jornal e leva embora. Agora imaginem fazer isso no Brasil. Levavam até a banca, né? Isso nos mínimos detalhes, né? A gente entra em ônibus lá, não vem cobrador, porque o povo paga a passagem, né? Já leva, ou leva o cartão magnético e passa, ou leva o passe. Todo mundo, ninguém tenta lesar o Estado, ou a companhia de ônibus, todo mundo faz a coisa honestamente. Tudo é cumprido de uma forma acertada, cuidadosa. Existe a consciência de cidadania. As crianças, desde pequenas, são educadas para respeitar a bandeira, respeitar as coisas da nacionalidade, respeitar as leis, enfim. Há uma educação. Aqui no Brasil, infelizmente, nós estamos muito longe ainda de uma educação cívica, sabe, da criança ser preparada desde pequeno para respeitar as leis. Agora, se não existe esse empenho, se a nossa educação ainda está longe de atingir esses patamares de um preparo legítimo da população para assumir a cidadania, que implica em assumir responsabilidades, a coisa vai ficar assim. O que nós precisamos é de uma revolução no sentido da educação, uma revolução legítima que realmente conscientize o brasileiro de que ele faz uma grande vantagem quando ele respeita as leis, porque o sucesso, o progresso de uma nação está no respeito às leis da parte dos cidadãos. Enquanto todo mundo quer tirar vantagem, a coisa não funciona. Richard, há um deputado, o pastor Feliciano, que tem assim um passado meio nebuloso, que está exatamente chefiando, né, está liderando uma comissão, e o povo tem reclamado muito dele. A pessoa quer saber a sua opinião sobre esse político. Eu, sinceramente, não sei do passado dele, se ele tem grandes realizações ou não. O que se critica muito nele é que ele exercita a homofobia, né? Ele é contra os homossexuais, pegam no pé dele por causa disso. Ele é vigoroso, ele queria fazer passar uma lei considerando praticamente os homossexuais como doentes que precisariam de tratamento psicológico. Essa coisa também foi arquivada. Então, o que eu sei dele é isso. Agora, se ele foi um bom deputado, se ele é um bom deputado ou não sei. Sinceramente, não conheço a vida dele. Richard, como é que fica o espírito que já fecundou um óvulo e esse óvulo está congelado? Será que o espírito fica passando frio? Acontece o seguinte, para a gente entender bem essa questão,
Hoje é possível, a mulher que tem dificuldade para engravidar, é possível fazer a fecundação in vitro, no laboratório. Então ali forma-se um embrião. E normalmente o médico ele usa 10, 15 óvulos da mulher que ele retira das trompas, leva para o laboratório e pega o espermatozoide fornecido pelo marido e ele vai fecundar 10 ou 15 embriões, óvulos para surgirem os embriões. Vai tentar implantar 3 ou 4, não é? Quanto mais óvulos embriões forem implantados no útero, maior a chance de um vingar. Por isso que hoje, inclusive, é muito comum nós termos gêmeos, trigêmeos nesse processo. Às vezes dá tudo certo, quadrigêmeos até, quíntuplos tem acontecido. Agora, aqueles no laboratório, esses que vão ficar, que não vão ser usados, que o casal não quer mais porque já teve filho ou não teve filho e desistiu, né? Acontece muito, tem um resto muito grande em laboratório de embriões. Daí surge essa história de aproveitar esses embriões para tirar as células que podem ser utilizadas, as chamadas células-tronco, que poderão ser utilizadas para experimentos médicos, para a cura de males. Fala-se até que no futuro vai se conseguir reconstruir um órgão, reconstruir um membro amputado, usando as células-tronco. Então há uma promessa para a medicina, por enquanto está na base da promessa apenas, não chegou a conclusão nenhuma. Mas o fato é que, o que se faz com essas células-tronco e embriões que estão em laboratório que não vão ser mais usados? Daí surge essa ideia, no meio espírita, há duas correntes dizendo que nós podemos usar esses embriões sem problema nenhum. Existe a fecundação do óvulo, existe ali um princípio de vida ou uma promessa de vida que não tem espírito para reencarnar. Então, sem problema nenhum. E tem uma corrente no espiritismo que fala que não, que já tem um espírito ali reencarnando. Então, logo surgiu o embrião, o espírito foi atraído e inicia-se um processo reencarnatório. Daí a brincadeira do Sidney, né? O espírito está na geladeira, né? Está ali congelado. Eu acredito que não, eu fico com a ala dentro do movimento espírita. Vejam bem, não há uma resposta da doutrina, que Kardec nem sonhava sobre o assunto na sua época. Mas há essa ideia de espíritas que são favoráveis à utilização desses embriões para experiências, e aqueles que não, que dizem que tem espírito. Eu acho que não tem espírito nenhum ali. O espírito só será atraído ou conduzido à reencarnação quando o embrião for colocado no útero materno. Daí sim, vai se iniciar um processo de reencarnação amparado pela espiritualidade. É um processo complicado, a espiritualidade participa para favorecer a que um espírito consiga reencarnar naquela família que está com dificuldade para ter filhos. Não acho que em laboratório tem espírito, não. Aliás, confrades nossos consultaram Chico Xavier, isso pouco antes dele desencarnar, e o Chico teria afirmado que realmente embrião em laboratório não tem alma, não tem espírito para reencarnar. Nós podemos descartá-los, usar as células-tronco sem problema nenhum. Richard, qual que é a diferença entre centro espírita e centro de Umbanda? Não é a mesma linha? Não, a Umbanda, embora seja uma crença respeitável, nada contra a Umbanda. Ele é respeitável, é uma religião também, uma religião baseada em tradições que os negros africanos trouxeram da África, né? Na verdade, a Umbanda a religião africana de algumas tribos que eles trouxeram da África, e aqui houve uma mistura com o catolicismo, porque, segundo consta, na época da escravidão, os negros não tinham o direito, não deixavam que eles exercitassem o seu culto, né? Que prestassem culto às suas divindades. Então eles teriam assimilado algo do catolicismo e houve uma mistura, uma miscigenação dos santos e dos vultos do catolicismo com as tradições de Umbanda. E a Umbanda pegou alguma coisa também do espiritismo, relacionado com reencarnação, lei de causa e efeito. Então, dessa miscigenação, dessa mistura, é que surgiu a Umbanda no Brasil. Porque na África ela sempre existiu, surge no Brasil. É uma crença, eu diria que é o fenômeno mediúnico sem aquela disciplina que nós temos no espiritismo. É o fenômeno mediúnico, digamos, em natura, sem muita disciplina e sem uma linha de doutrina
assim como Kardec apresentou o Espiritismo, sem uma linha doutrinária mais bem delineada. Agora, tem gente que gosta de Umbanda, não tem nada contra, frequenta Umbanda, desenvolve mediunidade lá, desenvolve um trabalho, tem gente muito boa na Umbanda, sem problema nenhum. O que eu acho é que não deve se misturar Umbanda com Espiritismo, ou você é umbandista ou é espírita, porque são linhas diferentes, são maneiras diferentes de encarar o próprio fenômeno mediúnico. O Espiritismo é uma coisa, na Umbanda é outra. Agora, o cidadão se identifica com a Umbanda, tudo bem. O que eu acho é que deve evitar misturar as coisas, né? Ou uma coisa ou outra. A sensação de carência, solidão, estão associadas ao vazio da alma? Ou apenas é um transtorno psicológico que possa ser resolvido através de tratamento médico a fim de evitar a depressão? Há um ditado que diz que jamais alguém será solitário enquanto for solidário. Acho esse ditado ótimo. Você quer a melhor cura para os estados depressivos, para a solidão, é ser solidário. Ser solidário o que é? Você se compadecer dos males alheios, procurar atendê-los, fazer alguma coisa. Tendo que o melhor recurso é esse, porque isso melhora o nosso padrão vibratório, nos coloca em sintonia com os benfeitores espirituais que podem nos auxiliar de uma forma mais efetiva. Então, procure o tratamento médico. Quem está em depressão, por exemplo, procure o tratamento médico, faz o tratamento espiritual. Nós temos aqui um grupo que faz tratamento para depressão, tudo bem. Mas a base fundamental para que nós nos livremos da solidão, daquela sensação de tristeza, de angústia, aquele desejo de não existir, né, que o cidadão desejaria que o solo se abrisse debaixo de seus pés e ele desaparecesse. Tudo isso daí só será vencido em definitivo quando nós formos solidários. Cidadão que se ocupa, que procura praticar o bem, que vai atrás, que vai para a periferia, que participa de obras sociais, que orienta a sua vida em relação à prática do bem, ele, se tem depressão, ele supera facilmente. Se não tem depressão, ele nunca virá a ter depressão. Jamais alguém será solitário enquanto for solidário. Solitário no sentido de se sentir acanhado, sozinho, triste, acabunhado, deprimido. Então, o remédio essencial, seja solidário, participe. O deprimido, por exemplo, ele fala que ele quer morrer, não tem vontade de fazer nada. Procure superar a sua própria limitação, trabalhe contra isso e vá a campo. Ligue-se a uma entidade, ajude pessoas, participe. Você vai ver que você vai ter novas motivações, vai ter uma proteção maior da espiritualidade, vai melhorar o seu padrão vibratório e, consequentemente, você vai superar a depressão. Crianças podem ser obsidiadas por maus espíritos? Ou crianças sempre são acompanhadas por bons espíritos? Não, a criança até os 7 anos, ela tem uma proteção específica de um mentor espiritual que acompanha, chamado anjo de guarda. Ele até os 7 anos ele acompanha, ele protege a criança. Seria difícil um espírito mau se aproximar de uma criança e induzir a um processo obsessivo. O que a criança pode sentir é a influência do ambiente onde se encontra. Porque a criança tem um psiquismo passivo. Se o lar, por exemplo, é um lar desencontrado, desajustado, onde marido e mulher brigam, gritam, xingam-se, isso é um trauma violento para a criança. E como ela tem um psiquismo passivo, ela passa a refletir o ambiente do lar. E como ela tem também os mecanismos imunológicos ainda frágeis, não se consolidaram, ela fica facilmente doente quando o ambiente não é bom. Daí ela pega uma febre, tem uma pneumonia, né, uma bronquite violenta com febre, os pais cuidando lá, rezando, pedindo a Deus que ajude. Mal sabem eles que eles ajudaram para que aquilo acontecesse com um mau ambiente. Daí o pai fala assim, não, mas é questão de uma gripe forte, de uma pneumonia, é uma questão de bactéria, de vírus, não tem nada a ver com o ambiente. Tem a ver com o ambiente. Porque se o ambiente é ruim, isso perturba os mecanismos imunológicos da criança. Ela fica vulnerável a qualquer probleminha de saúde que aconteça aí, vai agravar. Né? Qualquer vírus que a apanha vai agravar. Por quê? Porque ela está fragilizada pelo ambiente. E os pais que pedem tanto a proteção do céu, mal sabem eles, que eles é que estão provocando essa situação. Então, se nós queremos crianças saudáveis, tanto física quanto psiquicamente, é fundamental que o ambiente do lar seja bom, que marido e mulher se respeitem, se amem, se ajudem,
que cultivam o respeito, a tolerância, o perdão, tudo aquilo que Jesus ensinou e exemplificou. Se o ambiente não é bom, a criança é a primeira a sofrer as consequências. Repito, porque ela tem um psiquismo passivo, ela reflete o ambiente e ela tem defesas imunológicas frágeis ainda, por aí. Quem quiser saber mais sobre o assunto, leia o artigo Medicina Pioneira, do Richard Simonetti, no livro Para Viver a Grande Mensagem. Acertei? É por aí. Foi o primeiro artigo seu, não foi? Foi. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo. Com Richard Simonetti.